E antes disso, gostava de vos mostrar algumas experiências que já tive a fazer com estes arquivos fotográficos e a água. Criei 2 PDFs. O primeiro deles foi com fotos. Vou pôr isto só um pouquinho maior. Eu chamo isto de contact prints e foram feitas com impressões a laser a partir das fotografias do arquivo, e usei aqui a água do rio Tamisa, porque é que tenho local. Então vou mostrar este primeiro PDF. Utilizei processos diferentes de interação com a água. Mais uma vez, isto são tudo processos muito, muito intuitivos e de resposta física. E como eu trabalho muito com edição, estou muito habituada a imprimir fotografias em papel, que não é papel fotográfico, portanto é mais papel chamado papel de artista, que não tem cobertura, não tem emulsão fotográfica. E foi isso que utilizei, e então o que vão ver é a reação das fotografias impressas nesses tipos de papéis com água, e depois também utilizei cores. Portanto, algumas delas, esta, por exemplo, esta vocês reconhecem, talvez, que é daquele primeiro arquivo que nós vimos, das construções de Lever. Aqui, estas foram impressões a cores, depois foram, isto é do arquivo do grupo Facebook, aqui estão misturados na mesma folha e depois foram submersos em água, que também tinha acrílico azul. Aqui comecei também a fazer experiências juntamente com pesquisa sobre a relação da água com estados de consciência e emoções, e são arquivos fotográficos relacionados com as experiências do Emoto, que é um japonês que esteve a estudar o impacto das emoções, da emoção na água. E então ele associava palavras com água e depois congelava a água e fotografava os cristais. E então descobriu que quando haviam palavras mais belas ou mais generosas, como amor ou gratidão, associadas à água, tinha cristais bem desenvolvidos. Isto são exemplos das fotografias dele, que também trouxe aqui para as águas. E aqui comecei também já a juntar o acrílico dourado, porque fiquei muito entusiasmada com a história que o Francisco contou também há bocado, do facto do Rio Douro ter o nome Douro, porque vem desta cor acastanhada, dourada, que o rio tem em alguns períodos. Então comecei a usar o acrílico dourado de uma forma metafórica, em referência a essa capacidade do rio de mudar de cor. E, portanto, isto são mais experiências assim, combinando diversas cores, umas cores mais escuras em referência às lamas, mas restringi a paleta, quando meti cor, restringi então a dourado ou azul, também tem algum prateado, mas não utilizei muita cor. O que eu queria mais era usar manchas que fossem bastante orgânicas e que funcionassem metaforicamente em relação aos estados da água. Portanto, este PDF é então esses 2 arquivos e mais algumas experiências do Emoto. Lá está, mais cristais da água. Algumas são mais abstratas, porque isto também, lá está, tem a ver com o tempo que a impressão fica dentro da água.
e tem a ver com muitos outros, e descobri que também as minhas próprias emoções, enquanto estava a fazer a submersão, relacionavam o relacionamento das cores com as fotografias, a temperatura. Isto aqui já foi aplicado à mão, foi a única fotografia em que apliquei o resto do acrílico dourado numa zona que era dourada do rio. Isto são apenas manchas da tinta no papel. Isto é uma frase do mesmo investigador japonês, Emoto: "Water is a mirror reflecting our mind." Isso é algum do aparato dele, o aparato científico dele, que eu acho que é um bocado semelhante ao aparato científico da nossa workshop também, com os jerrycans, que tem sim um ar um bocado científico. E isto lá está, mais algumas experiências das fotografias do arquivo da ETA com o dourado. E depois das impressões serem submersas em água, depois elas ficam a secar, geralmente requer 24 horas, e depois são digitalizadas com uma scanner e posto num PDF, que é o que estão a ver agora. E o PDF número 2, que é este, são também, eu chamo isto de contact prints, porque de facto são impressões que são geradas em contacto direto das impressões laser com a água, que lá está, aqui foi manchada também com azeite e com gelatina, porque como está muito frio cá no estúdio, a água estava muito estava muito estática, e então pus estes lubrificantes para facilitar o processo de colorização. E então aqui já é o segundo conjunto de imagens em que utilizei as partes da fotografia, e aqui as texturas das manchas já são muito diferentes, porque as condições também já eram diferentes. E aqui usei então o cinzento para as lamas e o dourado para o Douro. E penso que foi essas, também usei um pouquinho de azul, mas as impressões de base eram a preto e branco. Lá está, então comecei a pensar, observando os detalhes, acho muito interessante esta fisicalidade das manchas nas fotografias, que acabam por se tornar expressões visuais de ideias do tempo. Ou das próprias ruínas das fotografias. Portanto, há uma série de significados que são sugeridos por esta superfície que se cria através do contacto da impressão a laser, que é a impressora que eu uso, e o papel que uso, que é baço, com a água. E aqui comecei então fiz um zoom para focar aqui no bairro mais em detalhe, e que são imagens que eu também gosto, porque no fundo todas estas manchas acabam por gerar imagens que estavam talvez latentes e que aparecem agora de uma forma talvez pela primeira vez, não é? Então são estes dois testes que eu já tenho disponíveis e que partilho aqui,